Davi tem atitude radical e pula do camburão. O mágico vai finalizar o seu plano de uma forma incrível e vai conseguir fugir. No entanto, Gaspar vai ter o que merece. O vilão é castigado por Davi, que vai dar um castigo extremamente cruel. Além disso, Davi vai conhecer Isadora. A menina vai se lembrar de Davi, vai surtar e terá uma atitude completamente drástica. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo de Além da Ilusão. Você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você está gostando da novela Além da Ilusão? Ou você está achando que os autores estão colocando muitas coisas bizarras? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu, particularmente, estou gostando da novela. Estou gostando de todo o mistério que envolve ela. E você? Deixa sua opinião aqui embaixo. Vou ler os comentários de todos vocês. Após Davi ter a sua chave quebrada por Gaspar, ele continuou tentando e conseguiu se soltar. Mas Gaspar não gostou nada disso. Ele vai ficar pedindo para Davi soltá-lo e dizer que, se ele não soltá-lo, ele vai acabar chamando os guardas e nem ele e nem Davi vão conseguir sair dali. Se vendo ameaçado e sem qualquer outra alternativa, Davi vai se ver obrigado a concordar com a chantagem de Gaspar. Pelo menos é isso que Gaspar estava pensando. Davi, na verdade, está enganando o homem. Ele está conseguindo fazer com que o vilão acredite que ele vai soltá-lo. Mas na verdade, Davi só está esperando o momento certo para pular do carro sozinho. Enquanto isso, ele vai ter que fingir que está tentando soltar as algemas de Gaspar. Ele pegará sua chave e ficará tentando. Mas tudo isso não vai passar de um teatro. Davi ficará atento no caminho, porque ele sabe o local exato que é para ele saltar. O local está se aproximando cada vez mais. E Davi está atento a isso. Enquanto isso, Gaspar vai falando para o mágico soltá-lo logo. E diz que o mágico é um incompetente. Só que quando Gaspar menos esperar, ele vai ser abandonado. O ponto em que Davi estava esperando chega. Davi não pensará duas vezes em abrir a porta lá do camburão e sair com o carro em movimento. Ele vai pular do carro. Quando ele pular, ele vai cair bastante de mau jeito. Mas ele não pode perder tempo. Logo ele se levanta e em seguida começa a correr em direção à mata. Gaspar, que foi traído, vai começar a gritar para os guardas. Rapidamente os policiais percebem que Davi fugiu, param o carro e em seguida descem dele para correrem atrás de Davi. Eles então entrarão na mata junto com o rapaz. Mas acontece que não vai adiantar. Apesar de Davi também não conhecer a mata, ele vai conseguir despistar os dois guardas, que terão que voltar para não deixar que Gaspar também escape.
Os guardas então acabam desistindo de pegar Davi e agora o plano de Davi realmente deu certo. Lá na mata, Davi, que está escondido, vai esperar os guardas irem embora, para ele voltar para a estrada e aí sim pegar o rumo a qualquer lugar que seja. Só que um detalhe está deixando ele completamente maluco. Uma dor incessante e muito dolorosa está incomodando ele em seu braço. Davi ficará segurando, mas acontece que ele imagina que seu braço tenha quebrado na sua queda. Quando ele percebe que os guardas já foram embora, ele resolve simplesmente voltar para a estrada. Lá ele vai andando, mancando também, mas sabe que ele precisa chegar pelo menos ao Rio de Janeiro. Como Deus é bom e nunca dorme, um carro vai acabar passando pela estrada e Davi pedirá carona. Naquela época não tinha problema e por isso Davi vai conseguir a sua carona. É claro que ele vai dar um jeito de disfarçar o seu macacão de presidiário, mas conseguirá a sua carona até o Rio de Janeiro. Chegando lá, a primeira coisa que o rapaz vai ter que fazer é simplesmente ir até um hospital. Ele imagina que essa dor não seja normal e por isso ele vai procurar a ajuda de um especialista para realizar o diagnóstico dele. Quando ele chegar lá no hospital, ele logo vai ser atendido por um médico. Davi vai ter que ter muita cintura para sair das perguntas do médico. Mas o médico vai acabar constatando que, de fato, o braço dele acabou quebrando e que ele precisará usar um gesso e ficar com ele por algum tempo. Davi então perguntará se ele pode sair da cidade com esse gesso. E o médico vai acabar dizendo que sim, que não há problema algum. Sendo assim, Davi vai ter alta do hospital e em seguida vai resolver voltar lá para Minas Gerais. Ele vai até a estação de trem do Rio de Janeiro e fica esperando pelo seu trem. Acontece que lá na plataforma ele vai acabar simpatizando com um homem que também estava esperando. Sendo assim, Davi vai começar a puxar assunto. Ele perguntará o nome do rapaz e o homem vai se apresentar como Rafael. Davi também se apresenta e os dois começam a conversar. Davi é quem vai ficar puxando o assunto. Acontece que Davi vai ficar perguntando se o homem está indo lá para Campos dos Goytacazes para fazer alguma coisa, passear ou apenas trabalhar. Rafael então vai acabar fazendo uma grande revelação. Ele revela que está indo para Campos dos Goytacazes para cuidar da tecelagem, que pertence à família Tapajós. Imediatamente, Davi vai ficar com os seus olhinhos brilhando e pergunta se é da mesma família que Matias Tapajós. O homem vai acabar revelando que sim e pergunta se Davi conhece eles. Davi, então, tentando disfarçar a sua curiosidade e também a sua reação, vai acabar dizendo que ele conhece só por nome, porque Matias foi um grande juiz, muito conhecido por Minas Gerais e também pelo Brasil afora. Rafael vai acabar caindo no papinho de Davi e nem vai desconfiar disso. Mas os dois não estavam contando que algo incrível aconteceria e que Davi
iria finalmente conhecer Isadora e também reencontrar Matias. O trem, depois de alguns minutos de espera dos dois rapazes, acaba chegando. Eles entram e, coincidentemente, Rafael vai entrar primeiro e se sentar no seu lugar. Davi, logo em seguida, vai se sentar ao lado de Rafael e os dois irão perceber que os lugares deles são um do lado do outro. Parece coisa do destino. Eu acho que é até Elisa que está mexendo uns pauzinhos só para ajudar o seu grande amado a fugir. Lá no trem, Rafael vai acabar percebendo que Davi está com o braço quebrado e perguntará o que foi que aconteceu. Davi vai tentar desconversar, dizendo que ele acabou caindo e quebrou o osso, mas logo está novo. Rafael então vai dizer que ele também imagina que a perna de Davi esteja manca por causa disso. Davi então vai dizer que sim, e vai ficar um pouco desconfortável com o assunto. Por isso ele vai mudar totalmente o rumo da história e vai começar a fazer perguntas para Rafael. Sendo assim, Rafael vai acabar contando tudo o que ele está fazendo agora e o que ele está indo fazer lá em Campos dos Goitacazes. Ele vai acabar dizendo que está indo trabalhar para a tecelagem. Está indo, na verdade, para cuidar das contas. Sendo assim, Davi vai começar a extrair o máximo de informações possíveis sobre a família Tapajós. Ele vai começar a perguntar sobre Matias, sobre Isadora. Rafael vai até achar um pouco estranho, mas acontece que ele vai dizer que não conhece muito sobre a família e que ele também não conhece nem Matias e nem Isadora, que ele foi contratado por indicação de alguns amigos de Eugênio, que é o sócio de Violeta. Davi vai ficar um pouco decepcionado, mas ele vai tentar disfarçar o seu interesse. Acontece que isso não vai dar muito certo, porque Rafael vai ficar um tanto desconfiado. Mas essa desconfiança vai acabar daqui a pouquinho. Isso porque a tragédia vai simplesmente acontecer. A conversa dos dois ia caminhando normalmente, quando de repente um homem vai aparecer no vagão deles, dizendo para todo mundo se proteger. É claro que todos que estavam lá não vão entender do que é que este homem está falando, e vão ficar meio sem saber o que fazer, no sentido de como se proteger do quê? Davi e Rafael vão ficar sem entender nada. Rafael estava do lado da janela e acaba se levantando. Só que quando ele se levanta, o trem vai acabar se chocando com um outro trem. Nesse momento, todos os vagões vão sofrer. Vai ser todos. Só que quem estava do lado da janela vai sofrer mais, porque como os trens não têm um freio direto, eles têm que começar a frear a uma distância, porque os freios são por partes. Os trens, mesmo freando, vão continuar andando. E com isso, o outro trem que bateu no trem de Davi vai simplesmente acertar todos os outros vagões. Rafael, que estava perto da janela, vai acabar sendo atingido em cheio e vai chegar até ser lançado para o outro lado do vagão. Davi vai acabar sentindo a batida e também cairá no chão. Ele não vai conseguir se equilibrar. Acontece que quando Davi cair no chão, ele vai bater a sua cabeça de uma forma
que ele vai ficar desacordado, ele vai desmaiar, junto de Rafael, que também vai desmaiar com a batida que aconteceu. Só que Davi vai acabar tendo um sonho um tanto quanto maluco. Ele vai sonhar com Matias. Matias lá no tribunal, apontando o dedo para a cara de Davi e rindo da cara dele, por na verdade ele estar sendo preso, e não o grande juiz Matias. Acontece que a mente de Davi vai ficar bastante embaralhada. Ele vai acabar achando que esse sonho aconteceu depois da colisão, mas na verdade não foi isso que aconteceu. Tudo isso que eu acabei de contar foi a visão que Davi teve sobre toda essa situação. A verdade é que depois que Davi conversou com Rafael, ele acabou tirando um cochilo. E foi nesse cochilo que ele teve o sonho bizarro com Matias. Sonho não, na verdade pesadelo. Davi então acabou sendo acordado não pela batida do trem, mas sim por um homem que chegou no vagão deles dizendo que ia bater. E também pelo apito do maquinista avisando, ou melhor, tentando avisar da colisão com outro veículo. Davi acabou acordando e ainda disse a frase: "Virgem Santa, vai bater". Só que a cabeça de Davi vai ficar completamente embaralhado depois que ele acabou desmaiando. Sendo assim, ele ficará lá no chão. Mas, se você quiser saber o que vai acontecer em seguida, é fácil, eu te digo aqui. Davi vai acabar acordando logo em seguida e vai ser socorrido por alguns guardas que já estarão no veículo, fazendo toda a segurança dos passageiros e tentando investigar a causa deste acidente. Davi vai acabar roubando os documentos de Rafael, que vai continuar lá, acabado, desmaiado no chão, e vai se fazer passar por ele. Porque assim a polícia, é óbvio, vai pedir os documentos de Davi. Eles vão pedir de todos os que estão no vagão. Davi, que era um foragido, não poderia usar a sua própria identidade. E por isso, ele acabou usando a identidade de Rafael. Rafael foi conduzido para um hospital e lá ele permanecerá em coma. Já Davi vai ser levado também para o hospital, mas quando ele tiver alta, ele vai ser levado lá para o engenho por nada mais nada menos que Eugênio e Violeta, que foram buscar ele. Afinal, foram eles que contrataram o rapaz. Mas quando Davi achou que iria de fato conhecer Isadora, ele infelizmente acabou se enganando. Isso porque Isadora resolveu voltar lá para o Rio de Janeiro junto de Arminda. E assim, o desencontro dos dois acabou acontecendo. Mas, daqui a pouquinho, eles vão se encontrar. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!